Bem-vindos, alunos! Eu sou a professora Verônica e hoje nós vamos até a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, para aprender fatos importantes e interessantes sobre a geografia e história local. Me acompanhe agora nesse tour virtual. Essa aqui é a cidade de Ouro Preto. Ela está localizada na região de Minas Gerais, a uma distância de 840 quilômetros da capital do Brasil. Após junção de vários arraiais, em 1711, foi inicialmente chamada de Vila Rica de Albuquerque. No ano seguinte, a administração portuguesa a reconheceu com o nome simplificado de Vila Rica, tornando-se a primeira capital de Minas Gerais em 1721. Mudou o nome para Ouro Preto em 1823 e se manteve como capital até 1897, quando Belo Horizonte passou a ser sede do estado. Em 1980, foi declarada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade e em 1993 recebeu do então presidente da República, Getúlio Vargas, o título de Cidade-Monumento. A riqueza da região fez-se com a descoberta de ouro no leito de um córrego, que na aparência eram pedras de superfície escura, mas que depois de fundido revelava-se amarelo. Daí então o nome Ouro Preto. Para a história do Brasil, toda essa riqueza da economia baseada na mineração do ouro deixou um legado de imenso valor na educação, na cultura, na arquitetura religiosa, além de grande relevância como palco do movimento revolucionário conhecido como Inconfidência Mineira. Esses fatos e lugares vocês vão poder contemplar nos seguintes trajetos do tour. Obrigada a todos! Aqui é a professora Geralda e eu vou falar sobre a Praça Tiradentes, a Igreja Nossa Senhora do Carmo e a Rua Direita. A Praça Tiradentes foi o local onde a cabeça do mártir Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi exposto em 1972. Era conhecida no século XVIII como Morro de Santa Quitéria e em 1894 inaugurou um monumento em homenagem ao Tiradentes. A estátua de bronze de Tiradentes está curiosamente de costas para então a residência oficial do governador. Igreja Nossa Senhora do Carmo, construída em 1766, sua concepção foi um dos últimos trabalhos de Manuel Francisco Lisboa. Ele foi pai do escultor Aleijadinho, considerado o principal artista brasileiro colonial. A igreja possui características de dois períodos arquitetônicos do século XVIII, traços tradicionais da primeira metade do período e curvas que remetem o seu desenho à fase rococó, estilo caracterizado pelo uso abundante de curvas e de elementos decorativos como concha, flores e laço. Rua Direita, fundada em 1711, era o endereço das famílias mais abastadas, os nobres, também chamado Rua Conde de Bobadela. Com seus casarões antigos, a impressão é que o tempo parou na Rua Direita. As suas ruas são escorregadias e as calçadas são feitas de pedra-sabão. A alegria saúda quem se arrisca a subir a ladeira lisa. Ao longo dela, construções centenárias exibem portas de arco e sacada de todas as cores e os telhados coloniais. Erguida em torno da capela dos primeiros anos do século XVIII, foi inaugurada em 1733. Considerada uma das igrejas mais ricas de Minas Gerais, tem em seu interior toda a pintura folheada a ouro. Abriga o Museu da Arte Sacra de Ouro Preto, que reúne a prata de Minas Gerais, imagens religiosas, documentos, objetos litúrgicos, iconografia religiosa, Aleijadinho, Nossa Senhora do Pilar, o Triunfo Eucarístico e a Semana Santa. A estação de Ouro Preto foi aberta em 1888, quando a cidade ainda era capital da província de Minas Gerais. Foi construída no bairro da Barra, por essa ser a parte mais plana da cidade. Até 1980 ainda havia movimentação de passageiros. Ela foi reformada e em 2006 tornou-se a estação inicial do trem turístico de Ouro Preto a Mariana, utilizando máquinas a vapor.
Igreja de Nossa Senhora do Rosário. A atual igreja, na qual a construção aconteceu em 1765, substituiu a primitiva capela, datada de 1709. No interior da igreja, em sua nave central, se destacam 6 altares laterais e 2 púlpitos com base de granito e varanda de ferro, além do detalhe de pedra esculpida em forma de concha. Destaque também para o tapa-vento, trabalhado em madeira na entrada da igreja. A igreja de São José, em Ouro Preto, começou a ser construída em 1730, passou por uma reforma no final do século XVIII para se transformar em igreja. Aleijadinho, importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial, participou dessa reforma. Ao lado da igreja está o cemitério com as cinzas do escritor Bernardo Guimarães, autor do romance Escrava Isaura. O próximo destino é a igreja de São Francisco de Paula. Foi a última igreja a ser erguida no período colonial, 1804. A igreja fica no Morro da Piedade e ao fundo está o Pico do Itacolomi, na Serra do Espinhaço, onde a mineração no período colonial ocorreu, surgindo grandes núcleos urbanos importantes como Ouro Preto. No livro de registro consta a visita do imperador Dom Pedro II e a princesa Isabel. O próximo destino é a Casa dos Contos. Ela foi construída em 1782, foi uma espécie de contabilidade da capitania. Anos mais tarde, a casa foi ampliada e passou a funcionar também como a casa de fundição. Todo o ouro deveria ser levado à casa de fundição, onde seria cobrado o quinto e depois derretido e transformado em barra com a identificação do peso e do selo real português. Hoje, a Casa dos Contos é um museu que reúne várias atrações da cidade. Ao lado do museu está a Ponte dos Contos, citados nos versos de Antônio Gonzaga para Marília. Ao lado do museu está o Parque Horto dos Contos, o segundo mais antigo jardim botânico do Brasil. O local foi idealizado pela corte portuguesa para a aclimatação de plantas e especiarias como cravo da Índia, canela, pimenta, com a finalidade de gerar desenvolvimento para as localidades. Olá, eu sou a Luciana e hoje falaremos um pouquinho da cidade histórica de Ouro Preto, patrimônio cultural da humanidade. Começaremos a falar de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia, um importante monumento histórico. Ela foi construída entre 1771 e 1793. A Torre Central foi projeto de Manuel Francisco Araújo e ocupa um lugar de destaque. Sua posição superior é uma referência arquitetônica e ela é toda estruturada em pedra-sabão. Também é conhecida como Mercês de Cima. Falaremos agora um pouquinho sobre a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Ela se encontra perto do Morro de Santa Quitéria e ela foi uma das primeiras capelas em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Sua posição de destaque entre os templos de Ouro Preto deve-se porque abriga no seu interior o túmulo de Aleijadinho e de seu pai, e também outros importantes personalidades históricas, como o conselheiro do Império e patrono da cidade Lafayette Rodrigues Pereira. Agora falaremos da igreja São Francisco de Assis. Essa igreja ela foi construída com um estilo barroco e elementos decorativos do rococó. É um dos mais famosos monumentos da arte colonial. Foi criação de Aleijadinho, que elaborou o projeto, a fachada, a decoração e a talha dourada. Participou diretamente do projeto. É considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa. E comecemos um pouco da história do nosso país. Essa é a igreja Bom Jesus de Matozinhos ou de São Miguel das Almas. Ela se localiza numa região periférica da cidade de Ouro Preto e ao entorno temos bastante vegetação, bastante área verde, bem conservada, E esta igreja ela foi construída em 1771, tá? E ela tem uma importância tão grande para o município de Ouro Preto, não só ela, como todas as outras igrejas e outras construções, que em 1785 ela foi mencionada em um dos manuscritos do poeta Tomás Antônio Gonzaga, em 1785. Já esta é a Capela Nossa Senhora das Dores do Monte Calvário. A Capela de Nossa Senhora das Dores do Monte Calvário foi doada pela Irmandade do Santíssimo Sacramento de Antônio Dias.
em 1768, tá? Como nós podemos ver também, ela fica em um lugar bem arejado, em um lugar bem preservado aqui de vegetação e ao lado de um cemitério. E por último, temos a Igreja Matriz de Santa Efigênia. Igreja Matriz, né, porque ela é a principal igreja daqui, da cidade de Ouro Preto. Ela também, né, tem ao seu entorno uma vegetação muito grande, bastante, né, bem abundante, tá, de área verde. O que chama atenção justamente é essa escadaria que ela tem em frente, né, à sua porta. E uma curiosidade é que contam, né, tem relatos de que quem construiu essa igreja em 1733 foi um escravo alforriado Chico Rei e sua tribo, com justamente o ouro tirado da mina de Encardideira, tá? E dentro da igreja, né, no interior da igreja, podemos notar que possui 4 altares que invocam Santa Rita, Santo Antônio Boto, São Benedito e Nossa Senhora do Carmo. Tá? E também tem uma imagem de Nossa Senhora do Rosário em pedra e sabão, bem na entrada da porta da igreja. Tá? Então, por meio de todas essas passagens que nós tivemos pela cidade de Ouro Preto, podemos intervir o quê? Que as disciplinas de História e Geografia, elas estão intrinsecamente ligadas, né, e elas podem sim ser dadas em concomitância, pois você não só situa o aluno em seu contexto histórico, como também em sua localização geográfica, contribuindo para uma aprendizagem significativa juntamente com o auxílio da nossa tecnologia, principalmente nesses tempos de pandemia.